Evangelho segundo Tomé. Logia 55. Igualdade. Interpretação do espiritualismo ecumênico universal. Disse Jesus: todo aquele que não odeia seu pai e sua mãe não será capaz de ser meu discípulo. E todo aquele que não odiar seus irmãos e suas irmãs e não tomar a sua cruz no meu caminho, não me serve a mim. Nota dos autores espirituais. No cabeçalho desta logia transcrevemos o ensinamento como traduzido para as línguas de hoje. Entretanto, temos que acusar algum problema na tradução original. Um livro onde até agora só se falou de amor não poderia incentivar o ódio. Na verdade, o ensinamento do Mestre é que apenas aquele que repudia seu pai e sua mãe poderá ser seu discípulo. É com este sentido que faremos a decodificação. Todo aquele que não repudia seu pai e sua mãe, e todo aquele que não repudiar seus irmãos e suas irmãs. Apesar de aparentemente chocante, este ensinamento do Mestre também está estampado nos evangelhos canônicos e em outros evangelhos. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não serve para ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não serve para ser meu seguidor. Mateus capítulo 10, versículo 34. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas estará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Lucas, capítulo 12, versículo 49. São diversos os ensinamentos onde Jesus afirma: é necessário que se repudiem os laços de família para que se possa ser um seguidor de Jesus. Será que o Mestre veio trazer a espada ou a paz? Jesus, a ação do verbo amar, não poderia nunca insuflar os espíritos para a prática do sentimento negativo contra um irmão, pois ele que pautou toda a sua vida por este sentimento, não poderia em momento algum ensinar a emitir sentimentos negativos. Então, o que nos ensinou Jesus? Quando Jesus nos pediu que repudiássemos o pai e a mãe, estava falando da figura que se forma a respeito deles. Os seres mais perfeitos do mundo, acima de qualquer suspeita, mesmo que firam outros espíritos. Para nós, nossos pais não cometem erros, não magoam, sempre são bondosos e caridosos. É a figura que se faz desses espíritos que ocupam a figura do pai ou mãe, irmãos e irmãs, que Jesus pede que repudiemos. Devemos repudiar as figuras e não os espíritos que as ocupam. Olhe, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, versículo 47. Quando avisado da presença de seus parentes, Jesus ensinou que todos somos parentes de uma mesma família universal. Para isto, basta que façamos a vontade do meu Pai. Quando colocamos nossos parentes materiais em um patamar acima de outras pessoas, acima da vontade do Pai, deixamos de fazer parte da família universal. Repudiar a figura de pai e mãe é tratar a todos com igualdade, pois pertencem à mesma família. Louvar estas figuras acima do bem e do mal é atribuir a elas a perfeição. Este ensinamento não é para que os espíritos odeiem seus pais e seus irmãos,
mas que convivam com eles em igualdade com as demais criaturas do universo, pois todos são irmãos na família de Deus. Jesus nos ensinou a amar a todos e não apenas àqueles que nos são próximos por parentesco ou afinidade. Colocar alguém em superioridade a outro é acabar com a igualdade entre todos, criando um sistema de classes que irá privilegiar com certeza uns em detrimento de outros. Achar a mãe santa e os outros monstros é criar espíritos da primeira grandeza, mãe, e espíritos de qualidade inferior, assassinos, ladrões. Colocar essa desigualdade entre as pessoas e entender isso como uma verdade universal é acabar com a justiça perfeita de Deus. Se fomos gerados por Deus que ama a todos nós, por que Ele criaria espíritos melhores do que outros? Onde haveria justiça nesta forma de proceder? Espíritas alegam que aqueles que hoje agem de forma negativa, assim o fazem por causa de débitos acumulados em vidas passadas. Entretanto, isto os torna diferentes de nós? Será que devemos amar apenas o puro, o respeitável, o dentro da lei? Jesus nos ensinou a amar a todos, sem exceção e distinção, e não apenas aqueles que julgamos merecedores deste amor. Separar espírito em categorias, os que amam mais, os que posso amar e os que não devo amar, é acabar com a igualdade pregada pelo Mestre, é acabar com o próprio amor. Jesus abandonou seus discípulos, aqueles que procuravam seguir seus ensinamentos, para banquetear com ladrões, prostitutas e cobradores de impostos. Quando questionado, afirmou: Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Todo aquele que tem o amor dentro de si deve compreender que veio a esta carne para aqueles que estão doentes, para amar aqueles que aparentemente fazem atos errados. Como conseguir amar a todos enquanto houver um exemplo de amor a ser seguido? O amor deve ser incondicional e não deve precisar de antecedentes favoráveis para ser sentido. As figuras do pai e da mãe, como vistas hoje no planeta, criam esses antecedentes do exemplo que deve ser seguido para que possamos conceituar quem devemos amar ou não. Jesus veio trazer a paz, mas esta não pode ser conquistada com a submissão dos outros aos nossos desejos ou conceitos, mas através da utilização do amor universal. Ver Logia 16. E não tomar a sua cruz no meu caminho não me serve a mim. Para seguir Jesus, é necessário mais do que acabar com os desníveis espirituais criados pelas figuras que o espírito ocupa. É necessário que nós vejamos todos iguais. Nenhum espírito pode ser superior a outro. Por isto, ofende a justiça de Deus. E, portanto, ninguém pode sentir-se superior ao bandido, sequestrador ou assassino. Achar-se superior aos demais irmãos de caminhada é achar que Deus esqueceu de alguém, é acusá-lo de causar injustiças de coisas que não merecíamos receber. Caminhar com a cruz no caminho do amor é saber que todas as coisas que acontecem são necessárias e merecidas. Enquanto o espírito achar que não mereceu os acontecimentos, estará se colocando em superioridade aos outros espíritos. Tudo o que acontece no universo é comandado por Deus, causa primária. Ele é a inteligência suprema, ou seja, aquele que melhor conhece todas as coisas e possui melhores condições de análise. Pauta esta análise com a justiça suprema. Por isso, sempre dá a seus filhos aquilo que eles merecem. No entanto, nunca age por vingança ou punição, mas sempre visando o melhor caminho para a evolução espiritual, pois todas as suas análises são permeadas com o amor sublime.
Para carregar a nossa cruz sem lamentações, sem nos considerarmos injustiçados, é necessário que vejamos esta ação de Deus sobre todas as coisas. Aquele que se sente injustiçado imagina-se superior à inteligência suprema, capaz de saber o que é a justiça perfeita para cada caso, não procurando o amor sublime, mas buscando a satisfação pessoal, acaba com a igualdade entre todos.